depender dessa declaração, Arnaldo, o jogador que tem gol, então aí você pode pensar no Caleri, no Luciano, até talvez no Lucas, e o jogador que dá assistência, você pode pensar no Oscar. Juntando tudo isso, dá para jogar os 4 juntos, ou pelo menos ele vai tentar. Isso, mas eu acho que a resposta seguinte na pergunta, que era, esse vai ser o time titular do São Paulo, ele falou não. Depende do adversário, do jogo, contra quem, como é que é a situação. Eu acho que o que ele tentou deixar claro é que o Oscar é um jogador que tem características que o São Paulo não tinha no elenco. E que ele vai potencializar jogadores que têm faro de gol, como o Caleri, como o Luciano. O Vessone tinha passado aqui as escalações, hoje teve treino coletivo para o jogo com o Cruzeiro, que acontece na quarta-feira. Então ficaram Lucas e Luciano num time, Oscar e Caleri no outro time. E é provável que na quarta-feira seja assim, ele vai misturando. Os times, não tem o time, e acho que até de uma forma intencional da parte dele, não estabeleceu o time titular nesse início. Misturar, né? E aí, aos poucos, testando possibilidades dos 4 juntos. São 4 jogadores acima de 30 anos, são 4 jogadores com qualidade técnica, mas que tem que recompor, como a gente fala sempre. O Zubeldia utilizou muito 3 deles juntos no ano passado, pouca gente imaginava que fosse possível. Mas Luciano, Caleri e Lucas jogaram praticamente todas. E o quarto elemento era ou o Ferreirinha ou o Rato. Agora seria o Oscar. Rato e Ferreirinha fazem um trabalho sujo que o Oscar tem mais dificuldade de fazer. Em compensação, o Oscar é 10 vezes mais jogador que o Ferreirinha e que o Rato, né, em termos técnicos. Então, acho que essa vai ser uma das possibilidades, o quarteto dos trintões aí, não para todas as partidas. O que vai ser desafiador não é nem esse revezamento do primeiro jogo com o Cruzeiro, é o final de semana, / segunda-feira. Bizarramente, acho que talvez seja o único time que tem essa situação nesse período, né? Por conta do Paulista ser assim. O São Paulo é o único time que não joga a estreia do Paulista. Seria contra a Inter de Limeira. Conseguiu adiamento de um jogo. Tentou de 2, não conseguiu. Na segunda-feira que vem, daqui uma semana, o São Paulo estreia no Paulista em Ribeirão contra o Botafogo. No domingo, o São Paulo jogará às 5 da tarde em Orlando contra o Flamengo. E aí, como estar 2 corpos ao mesmo tempo, não é possível. Então o São Paulo vai ter um time nos Estados Unidos, outro time em Ribeirão. E o time de Ribeirão vai ser parte do time dos Estados Unidos, que vai ter que liberar 10, 11, 12 jogadores antes. E o técnico vai ser diferente. Um técnico contra o Flamengo e um técnico contra o Botafogo. Aí você pergunta, o Zubeldia vai estar onde? Esse é outro bom ponto da coletiva. Ele falou, isso escapa da minha decisão. É uma questão contratual e de direção. Por quê? Porque o Casares, Júlio Casares, presidente do São Paulo, ele combinou 2 coisas ao mesmo tempo. O Casares ele não entra em rota de colisão com ninguém. Então ele combinou com os organizadores do torneio, não quis desfazer, e ele é parceiraço do Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da Federação Paulista. A última coisa que o Casares fez antes de ir para os Estados Unidos foi visitar o Reinaldo Carneiro de Bastos. Provavelmente, segunda-feira contra o Botafogo, vou trazer uma turma lá, e aí eu não sei o que o Casares combinou com o Reinaldo. Se vem com o técnico principal para dar um ar de São Paulo principal em Ribeirão Preto, ou se o Zubeldia fica lá, o que seria mais lógico para mim, né? O fato é que os jogadores, depois desse treino de hoje, saberão, via comissão técnica, qual é o plano para a sequência da semana. Quem fica nos Estados Unidos e quem vai mais cedo para São Paulo. O mais inusitado vai ser você na segunda-feira. E aí, Arnaldo, o que você achou aí do resultado contra o Flamengo? Beleza. E aí, Vessone, fala aí do jogo à noite. Exato. Não é? Não é isso. Exatamente. É louco, né? É muito louco isso. Agora, atribulado isso, né? Porque vai metade, volta não sei o quê, tem que ver se a copinha vai ter jogador. Então, esse é um outro ponto, né? Porque, ótimo, tinha me esquecendo, ainda bem que você lembrou. Se o São Paulo for avançando na copinha, como fazer no dia 20, em que jogadores principais da copinha integrariam esse time que vai jogar contra o Botafogo? Se o São Paulo tiver na quarta de final, semifinal da copinha, vai tirar os caras da hora da semifinal para botar no profissional?
Outro complicado. nó. Ou seja, não está simples, né, a situação. E aí a gente... Bom, eu não sei o valor que o São Paulo ganha para fazer essa viagem, mas me parece, assim, quando você já sabe como vai ser o calendário e topar uma viagem dessa, você tem que estar pronto para esse tipo de questão, O né? Marcelo Teixeira pagou a multa, né? Pois é. Para não ir. Porque aí, às vezes, você faz a Caixinha conta não e é melhor. E já em outros momentos, essa mesma competição, a Florida Cup, ela já virou problema em outros times, no Palmeiras, no Corinthians, porque é uma questão para gente que não tem um calendário tranquilo para você viajar, para você poder... E aí tem sempre as mesmas dúvidas, né? Será que realmente ajuda a expor a marca e tudo mais? E eu acho, por exemplo, o Flamengo não viajou para fora no ano passado, mas começou o ano viajando muito, e eu acho que isso é uma das coisas que pesa na hora de você começar uma temporada, porque no começo da temporada o jogador tem um desgaste maior, porque está menos preparado, precisa dormir melhor, precisa comer melhor, e quando você está viajando, você está no avião, você não faz esse tipo de coisa. Então o São Paulo tem que saber muito bem como vai ser fazer essa conta. E, mais uma vez, a gente já falou aqui do Palmeiras, já falou do Corinthians, o Paulistão não dá margem para errar muito tempo. Então não dá para o São Paulo tentar, essas 2 primeiras rodadas, o Botafogo, vamos jogar com o time B, a segunda rodada a gente vai estar descansando da viagem, joga com o time B de novo, não dá. O Paulista ainda mudou a regra, se eu não me engano, foi de 7 para 10 jovens que você pode relacionar para um jogo só, eram 7, agora 10, isso ajuda você a respirar um pouco mais no seu elenco, mas ainda assim é uma questão muito complicada. O Renato fala que o São Paulo expôs a marca nos jogos da NBA, lá no Orlando Magic, tá. Cara, sinceramente, tudo bem, tem a questão mercadológica, tem a cota, o patrocinador, mas o que eu acho interessante numa pré-temporada dessa é você estar com o grupo um tempo maior, 2 semanas, e ter adversários sparrings bons. Isso vai ter. Isso vai ter. Assim, uma fábula. Se for muito dinheiro, você fala, tá bom, vou abrir mão. Não, mas vai ter. Vai ter. O São Paulo vai medir reformulação do seu elenco contra Cruzeiro e Flamengo. É legal, é melhor do que se jogar, sei lá quem. O que significa que tem impacto também. Você toma 2 bordoadas, você já começa a temporada. Mas faz parte do risco. Né? O Tite conta até hoje que o título brasileiro de 2015 começa a ser conquistado na Florida Cup, quando ele pega o Bayer Leverkusen e ali surge o 4-1-4-1, que ele utilizaria durante o ano todo. Então foi um adversário importante que ele considera. Só uma coisinha atualizando, saiu a nota oficial da Esportes da Sorte, ela confirma a liminar, enfim, que volta a operar nacionalmente. Então, só para atualizar vocês, patrocinador de Corinthians, Bahia, Grêmio e outros clubes, Ceará, segue normalmente, enfim, agora em nota oficial ela confirma aí a liminar, tá? Boa, então tá liberada para operar a Bet Esportes da Sorte do Corinthians. Agora, lá tá frio, né? Tem isso também, né? Os caras estão com frio, tá frio. Tudo bem que aqui em São Paulo ainda bem não tá tão calor nesse verão, mas... Não, essa é outra... Para quem defende até a pré-temporada fora, tem sempre argumento. Para quem critica também. Então, vamos pegar o aspecto climático. Tá frio lá, aqui tá calor. É verão aqui, lá não. Um dos argumentos para o São Paulo jogar ou fazer a pré-temporada, jogar esses 2 amistosos e fazer a pré-temporada lá, é justamente o clima. Porque o ano passado, com 2 técnicos, o Dorival fez 1 semana de pré-temporada e o Carpini fez a segunda, porque o Dorival saiu no meio. Choveu a cântaros em São Paulo, como normalmente acontece nessa época do ano, não está acontecendo agora. E o São Paulo teve 5 sessões de treino canceladas porque o campo estava impraticável. Lá não chove nessa época, o gramadinho é bom, então o que o São Paulo está tentando fazer é o máximo nesse período, para quem defende a pré-temporada lá, em termos climáticos, por exemplo. Agora, avião, fuso horário, temperatura, os caras vão chegar aqui para jogar com o Botafogo, o Ribeirão Preto normalmente não é fresquinho. Exatamente fresquinho. Aliás, tem uma curiosidade que o São Paulo caiu num grupo no Paulista e teve uma tabela. Eu sou obcecado por tabela. São Paulo só tem uma viagem no Campeonato Paulista inteiro. Que é essa aí. Para Ribeirão Preto. O resto você vai jogar no Canindé, se não mudar o mano, né, para Brasília, então. Na Bragança Paulista, na Vila Belmiro. Não tem, o resto é tudo São Bernardo. Ele não tem Mirassol, Novo Horizonte, Rio Claro, ele não tem viagem.
praticamente. Mas a grande viagem é justamente neste momento que o time vai estar dividido em dois. E o Corinthians dá azar também. Ele faz uma viagem grande e é antes do derby também. Vai para Novo Horizonte. É a única. Também dá um pouco de azar nesse sentido aí também. Aliás, uma curiosidade, ele foi perguntado, o Zubeldia, e aí, você vai na montanha-russa aí do parque da Disney e tal? Ele falou, a única montanha-russa que eu conheço é o futebol brasileiro, que a gente vive numa... Ele falou, é assim que eu falo para os meus colegas argentinos, o que é o futebol brasileiro é uma grande montanha-russa. Aí é outro papo, não vai para Disney, tá vendo filmes italianos e lendo. É uma outra conversa, é uma outra... Filmes italianos e lendo? Não é que ele tá andando de metrô lá? É, isso que eu ia perguntar. Lá nessa região... Não tem metrô lá, Orlando. Agora, bom, tudo muito bom, tudo muito bem, mas ele não acha que está tudo bem na sua Coscari ele quer reforços, quer mais. Não sei não se vai ter, hein? 3 ou 4. Isso ele fala desde o começo. Para mim é óbvio. Só que vai meio que contra um momento que o São Paulo, digamos, escolheu para reduzir custos. E a opção do São Paulo, e eu imagino que com o aval dele, tenha sido: vou contratar 2 jogadores caros e não vou... Arnaldo, só desculpa te interromper. Não vou encher o elenco. Desculpa te interromper, é que agora... Então é isso, galera. É isso, o Zubeldia vai tentar botar os 4 para jogar. Eu acho que ele não vai jogar os 4 ao longo da temporada, mas ele quer testar isso contra o Cruzeiro. O Lucas, o Oscar, o Luciano e o Caleri. Né? Vamos ver como vai se sair quarta-feira. Então já tá começando a treinar e provavelmente quarta-feira tem esses 4 como titular. Comenta a opinião de vocês sobre isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. E em qual lugar vocês colocariam o Oscar? Comenta aí. Todos esquecem para Bola Esporte, link aqui na descrição. Valeu? É nóis!